Olá, fico aqui na torcida para que vocês estejam gostando das nossas visitas. Cada novo episódio, sempre muitas histórias. Às vezes a gente confirma o que vocês já sabiam. Tantos outros momentos, apresentamos novidades e muita surpresa. Barrinha tem mais coisa para mostrar do que você pode imaginar. Pegamos a estrada cedo para cumprirmos o nosso itinerário. Hoje nós voltamos para a região de Sertãozinho. O nosso destino final é Barrinha, com uma área territorial menor do que todos os municípios que a gente já visitou e uma população com mais de 33 mil habitantes. A densidade demográfica de Barrinha é grande, 225 habitantes por quilômetro quadrado. Um destaque são as opções de passeios, de lazer rural. Ficou curioso? A gente te mostra daqui um pouquinho. Eu já estive em Barrinha várias vezes, mas durante a pesquisa para a elaboração do roteiro de visita, eu confesso que fiquei bem intrigada com algumas especificidades. Por exemplo, no passado, para fazer uma viagem até São Paulo de trem, as pessoas tinham que vir até a estação de Barrinha. Uma outra curiosidade é em relação às cerâmicas, porque a argila do lugar era muito boa. Tem também o fato dela ser conhecida como a Princesa do Mogi. Mas se eu falar muito, a estrada acaba e a gente nem curte o passeio. Como sempre, a gente acaba se relacionando com as pessoas do município antes de chegar na cidade. Foi o caso com o Luiz, que já morou aqui, hoje não mora mais, porque saiu para estudar e isso acaba acontecendo com muitas pessoas, né, Luiz? Sim, sim. É muito comum que as pessoas saiam, porque é uma cidade pequena, até um pouco menor que as cidades médias da região. E é algo comum que as pessoas busquem outras oportunidades e procurem opções para estudo e para trabalho, etc. Mas o que fez a gente chegar até o Luiz é que, enquanto estudante de arquitetura, ele acabou fazendo alguns estudos sobre as questões patrimoniais. E esse é um tema que sempre interessa a gente do programa Ligados pela História. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Naquele momento que você estava pesquisando a cidade, o que mais te chamou a atenção? Por ter vivido aqui por bastante tempo da minha vida, o que sempre me despertou e chamou a atenção foi principalmente essa estação que a gente está hoje, né? Então, era algo que eu conhecia, que eu vi quando criança e fui crescendo com essas referências e tive uma noção maior quando eu comecei a estudar. Então, eu vi que isso tinha uma importância muito grande. A partir daí que eu decidi que isso era um objeto de estudo importante. Essa estação, em comparação a algumas que a gente já visitou, ela tem um tamanho, ela é maior, muito por conta dela fazer essa ligação entre essa região e a capital, São Paulo. Essa estação ela está num eixo, num tronco da companhia de trens paulista, né? Que é um tronco principal que faz ligação com São Paulo. Então era muito comum que os trens que saíssem de São Paulo chegassem aqui antes de chegar na estação de Ribeirão Preto, por exemplo, que era um outro tronco, uma outra ligação. Então isso foi também um fator que ajudou a desenvolver a cidade no início, desde o começo do século XX, até a emancipação do município na metade do século. Arquitetonicamente, ela apresenta detalhes também um pouco diferentes, né? Eu acredito que sim, porque a implantação das estações ferroviárias no interior de São Paulo seguiu diversas tipologias. Então, tinham as principais estações, como as de Campinas, claro, as de São Paulo, de Araraquara, que eram estações importantes, e as estações menores, como essa que a gente está hoje, mas que também desempenhavam um papel importante. Então, as tipologias eram muito diversas. Eu acredito que, pela localização dessa ferrovia, dessa estação, na malha ferroviária da época, ela tem essa dimensão e talvez essa característica mais específica, né, da arquitetura, uma arquitetura própria.
Bem, o Luiz vai contar pra gente ainda uma série de coisas sobre o município de Barrinha, mas o mais interessante é que na nossa pesquisa a gente acabou conhecendo coisas que nem o Luiz sabe. Portanto, além de ser o nosso contador de história, ele também é o nosso personagem. Vamos fazer esse passeio por Barrinha? O Sr. Orlando, mais conhecido como Caco, é personagem desta história. Antigo morador da cidade, Sr. Orlando tem muitas histórias para contar. E para começar, conta pra gente, Sr. Orlando, sobre o trem. Muita gente vinha de fora, pegava o trem aqui e ia para São Paulo. O senhor fez esse trajeto? Fez, muitas vezes. E como é que era esse trem? Esse trem era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, naquela época, né? Depois passou a FEPASA. Ele transitava o povo de Minas para São Paulo, tinha que embarcar aqui. Vinha por Franca, Franca tinha uma perua, entende? Aquelas peruas antigas, trazia os passageiros para embarcar aqui para São Paulo. Mas andar de trem naquela época era chique. Ah, sim. Aquele tempo para São Paulo só tinha o trem, né? Naquela época. Só o trem, Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E o senhor lembra o tempo do trajeto? Quanto tempo demorava daqui até São Paulo? São Paulo demorava 7 horas. 7 horas de trem? É. E vinha muita gente de fora, pegava aqui. Só que para E também para voltar para os outros lugares? Para São Paulo, o pessoal que vinha de Minas tinha que embarcar aqui. Não tinha outro trecho para ir, como hoje tem os ônibus, né? E para voltar também? Voltava por voltar Barrinha? Também, da São Paulo descia aqui, daqui que seria distribuído para Ribeirão Preto, Franca, Orlândia, enfim, ia para Minas. Tá, e da época que a gente tinha aqui algumas olarias por conta da argila, do barro que era bom, tinha muitas aqui na cidade? Bastante, inclusive eu sou um dos que criou as primeiras olarias no Barrinha. Ah, é? Conta essa história. Barrinha naquele tempo não tinha, no tempo que eu vim para cá não tinha olaria. Então nós já montamos a olaria aqui, tendo meus avós, né? Eu era criancinha, mas eu lembro, recordo das olarias que fizeram. Tinha bastante? Bastante. A indústria da região era a olaria de Barrinha. Não tinha indústria, essas coisas, entende? Então nós transportávamos tijolos para Ribeirão Preto, até para São Paulo ia tijolos embarcado nas gôndolas da Paulista. Então levava para São Paulo. E por que deixou de ter? Sabe, vai modernizando tudo, né? Vai mecanizando. Naquele tempo era na mão, né? Fazia os tijolos na mão. Agora eu sei que o senhor vai saber contar por que Barrinha tem esse nome, senhor Orlando. Barrinha, porque do outro lado, lá de Jabuticabal, tinha um porto, chamado Porto Barrinha. E aí o nome então ficou para a cidade? Ficou com Barrinha. Então tem a ver inclusive com o rio? Isso, inclusive com o rio. Inclusive do outro lado lá tem um barracão grande, ali que ponhava as mercadorias para poder levar para Ribeirão Preto. Tá, e do que o senhor tem saudade quando o senhor olha lá para trás o tempo de Barrinha de antigamente? Na época da quaresma tinha o sábado da aleluia, então na sexta-feira santa roubava a galinha. Era brincadeira nossa. O senhor conhece essa cidade como a palma da sua mão, né? Porque o senhor ficou muito tempo percorrendo todas as ruas, anunciando, comunicando as coisas que aconteciam na cidade. Sim. Eu conheço aqui, eu fui criado aqui, né? Nasci, bem dizer, aqui com 4 anos vim para cá. Aqui tinha o quê? 3 casas. Era distrito Sertãozinho. Barrinha era distrito Sertãozinho. E a São Martim, né? Que loteou isso aqui. Chamava Antônio Prado. E, então tornou-se um município criado pela São Martim. Então ele loteou. Todos os lotes daqui, esse aqui pertencia a São Martim. Então tinha aqui um escritório feito de tábua. Chamava Caique. Companhia Agrícola Fazenda São Martim. Então, ali o povo comprava os terrenos ali. Aí foi surgindo, foi crescendo, uma coisa e outra, né? Aí as olarias, depois cerâmica, nós chegamos a ter 2 cerâmicas aqui, foi a fábrica de telha. Depois que deixamos a estação ferroviária, seguimos em um passeio pela cidade. Um tori instalado em uma pracinha de canto chamou a nossa atenção.
A nossa primeira parada foi nessa pracinha, aparentemente bem modesta, que faz referência à imigração importante dos japoneses. Também aqui foi impactante, lá naquele momento histórico, permitir a chegada de trabalho, vinda de pessoas de outros lugares do mundo, né? Foi fundamental, principalmente no início da cidade, né, quando ainda era uma pequena vila, um pequeno aglomerado urbano de pessoas que vinham de todas as partes do país e também do mundo. Então, Barrinha teve uma imigração muito grande de japoneses, de italianos, por causa da produção do café. E também, ao longo da sua história, depois quando se emancipou e se tornou um município, imigração de todas as partes do país, de Minas Gerais, do Nordeste brasileiro. Aproveitando, né, essa questão da imigração, realmente esse fato da cidade receber gente de todos os lugares do Brasil também é uma evidência por conta das usinas, das unidades agroindustriais que a gente tem na região e precisa dessa força de trabalho. Sim, os ciclos econômicos que o município passou, né, ao longo da sua história, desde o período do começo do século XX, atraíram diversos trabalhadores, né? Então, mais recentemente, o cultivo da cana-de-açúcar. E hoje a cidade, o motor econômico é de serviços e a proximidade com as cidades maiores da região, com as usinas e com a indústria próxima. Dali mesmo era possível ver uma das lagoas da cidade, lugar onde alguns eventos de pesca acontecem ao longo do ano. Um pouco mais distante, outra lagoa refresca o clima do município. No Parque Ecológico de Barrinha, área que está sendo reflorestada, quem tem tempo para pescar ocupa as margens debaixo das árvores ou do guarda-sol. O dia da nossa visita em Barrinha estava bem quente, o que aumentou nossa expectativa pelo passeio agendado pelo Mogi Guaçu. Assim que chegamos na fazendinha, deu para sentir o clima acolhedor. Coisas aparentemente simples como uma árvore com pitangas maduras, patos soltos, peixes pulando por comida, um trenzinho colorido feito de barris ganhou dimensão. A recepção foi com bolo de fubá, doce de leite, pão caseiro feito ali mesmo. O fogão a lenha estava aquecido. A equipe preparava o cardápio do dia. Antes de navegarmos pelo Mogi, mais histórias sobre Barrinha. A trilha sonora original com as cigarras, inevitável, e a gente espera que você curta. Para contar essa história do tempo em que a argila era um recurso muito forte no município, tem poucos remanescentes. Por isso a gente vai usar essa imagem para ilustrar esse momento da história. Aqui trazia argila para cá, tirava daqui do rio? Isso. Hoje, né, nós temos o resquício de alguns pontos de extração de argila. Aqui nessa região nós tínhamos em torno de 10 pontos, a argila era extraída e Barrinha foi muito famosa graças às telhas e ao barro que era manufaturado para se fazer esse material no passado. O Willy, ele é mestre fluvial, é esse mesmo nome? Isso mesmo. Ele é que vai levar a gente para fazer um passeio no Mogi. Como é que surgiu essa ideia e essa formação que é tão rara nessa região? Foi uma ideia principalmente dos meus pais, eles gostariam de investir e ressaltar a beleza natural que tem o rio Mogi Guaçu. Então, graças a eles a gente conseguiu fazer um barco, construir ao longo de alguns anos. E para pilotar esse barco necessitava de uma carteira profissional. Então eu realizei um processo seletivo e me tornei mestre fluvial lá na Capitania dos Portos do Rio Tietê Paraná, lá em Barra Bonita. Então fiz estágio lá e retornei para tocar esse projeto. Barrinha se vangloria, né, de ser conhecida como a princesa do Mogi. Esse título está certinho, é isso mesmo? É isso mesmo, Barrinha, princesa do Mogi, famosa, né, aqui na região. E a gente tem essa graça de ter esse recurso natural tão bonito que é o rio, né? Então faz parte do nosso trabalho também contar a história do rio e também da nossa cidade, para ressaltar os pontos turísticos aqui da região também, como o Rio Mogi. Vamos mostrar para o pessoal esse rio todo? Vamos embora, vamos passear. Vamos lá. A gente está nesse ponto, Willy? Isso, a gente está próximo do desaguar do Rio da Onça. A estância Fazendinha fica aqui no município de Barrinha. Os municípios aqui da região que têm contato com o rio são Jabuticabal, Córrego Rico, né, através do Córrego Rico. Temos Pontal, Pitangueiras e a foz do Rio Mogi Guaçu é o Pardo, o Rio Pardo que está ali embaixo. Um rio que vem da região de Ribeirão Preto. Depois que esses rios se encontram, eles caminham até o Rio Grande.
Depois do Rio Grande, essas águas vão ao Rio Paraná. Tudo navegável? Não, alguns pontos não são, tem as pedreiras, né? Então a gente estudou, fez estudo aqui na região para a gente poder navegar com segurança. Mas é importante ressaltar, rios como o Rio Pardo e o Rio Mogi, eles possuem várias pedreiras. Então o risco de você encalhar uma embarcação é muito grande, principalmente em época de seca. Willy, nós vamos descer ou nós vamos subir o rio? A gente navega a jusante, que é rio abaixo, né? Nós temos uma pedreira logo aqui em cima da estância, então por questões de segurança a gente navega sempre rio abaixo. Se navegássemos rio acima, nós navegaríamos a montante. E que rotina o barco faz esse trajeto? O barco trabalha em dias de movimento, né? Nós estamos agora com restrições, né? Devido à pandemia, estamos abrindo de sexta, sábado e domingo. E quando nós temos grupos de pessoas, aí nós abrimos excepcionalmente para esse grupo durante a semana. Que é o nosso caso hoje. É o seu caso hoje. Então vamos passear. Nas margens são ranchos? Exatamente. Aqui na região a gente tem vários ranchos, né? A maioria deles datados da década de 90, 80. E são ranchos que, segundo o último censo de 2010, apontam cerca de 70 a 80 ranchos na margem esquerda do rio, margem que pertence ao município de Jaboticabal, e cerca de 110, 120 ranchos à margem direita de Barrinha. Só lembrando que o censo é de 2010, então pode ter alteração a mais desses valores, né? E um dos fatores estimulantes de Barrinha é a proximidade da cidade, e um dos fatores desestimulantes da margem esquerda são os pedágios, a rodovia pedagiada, que impede que muitos rancheiros tenham acesso fácil ao rancho à margem de Jaboticabal. Então a gente vai perceber que tem muito mais rancho povoado, com manutenção em dia do lado de Barrinha do que Jaboticabal. Aqui a gente tem a marca d'água, tá vendo? Na década de 90, 80, a água chegava mais ou menos àquele nível. Quando a água atingia aquele nível, nós tínhamos a água do Rio Mogi lá no restaurante onde a gente tomou café. Então, dependendo da época de chuvas, algo que não ocorre já há um bom tempo, o rio pode se elevar e chegar a entrar nos ranchos. Alguns ranchos ficam alagados. Mas isso dura cerca de meio mês, 20 dias, 15 dias. Aí a água volta a baixar. Só que desde 2010, 2013, a gente não tem esse fenômeno acontecendo. Não sei a razão exata, mas a água não está subindo como subia antigamente. Num passeio de rotina, qual trajeto você faz? A gente vai até a Ponte Velha de Barrinha, sai da Estância Fazendinha, passa pela Ponte Nova, passa pelo Porto de Areia, do material de construção Sorriso, passa por vários ranchos e chega na Ponte Velha. Aí na Ponte Velha a gente faz o retorno e volta para a estância. O passeio total dura cerca de 40 minutos. Willy, o que você sabe contar pra gente sobre a época em que de fato esse rio era navegável? Nós temos um registro histórico do porto da antiga navegação barriense. Então nós fomos atrás, pesquisamos em Porto Ferreira sobre a história da antiga navegação do Rio Mogi Guaçu. Nossa região a gente tem um porto, que foi até registrado por vocês, e tínhamos um guindaste da antiga navegação. Ele era responsável por fazer a içagem das embarcações que aqui navegavam, embarcações essas a vapor. Então a gente tinha embarcações que comercializavam naquela época muitos acessórios, alimentos, né? Arame farpado, querosene, sal. Traziam esses materiais para os fazendeiros que iniciavam, as usinas que iniciavam o desmate e também a limpeza da terra que nós temos hoje aqui. Então, desde 1884 até 1903, nós tivemos essa prática ocorrendo aqui no nosso rio. Após essa prática, nós tivemos o advento da antiga Companhia de Trens Paulista, né, a linha férrea. Quando ela chegou, aí a navegação cessou, mas nesse período histórico, o rio servia de caminho para os navegantes que vinham trazendo esses materiais lá no passado. Uma fazenda a outra, as histórias do município de Barrinha foram se revelando aos poucos. Para entender a cidade, é sempre preciso reconhecer a contribuição de seus moradores.
Visitamos o Museu Carlos Guidi e ali foi possível ver como a trajetória de uma família interagiu com toda uma comunidade. Um pouco mais de asfalto e logo entramos em uma estrada de terra. Passamos no Hotel Fazenda Vista Alegre para um encontro com Eva Guidi, que nos levou até ao museu que conta a história da sua família, mas também mostra uma parte da trajetória da agricultura e a vida rural. O passeio foi acompanhado por 2 integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Barrinha. Nesta busca de registrar os pontos interessantes do município de Barrinha, nós viemos parar aqui acompanhados por membros do Contur. A Eva é presidente e aqui a gente tem o Sérgio e a Tamara nesse passeio que nos trouxe até o Museu Carlos Guidi. Conta um pouquinho desse museu, Eva. Bom, o Carlos Guidi é meu tio, né? E era um sonho dele a construção desse museu. E para até a gente contar a história para a nossa família mesmo, para a geração mais jovem da família. E nós construímos esse museu em 2009 e ele conta um pouquinho a evolução da agricultura na nossa região e a imigração italiana, porque meu avô era um imigrante italiano que veio para o Brasil com 23 anos. Sérgio, é muito importante para o Contur fazer esse mapeamento das identidades culturais do município de Barrinha. Sim, é muito importante porque a gente começou com o Contur agora, né? Fizemos a lei e tudo e a gente já está mapeando vários pontos do município, tudo porque a gente tem que passar isso para o estado também, né? Para poder já divulgar e o Brasil e a Barrinha ela entrar no turismo já regional, né? Bem, a gente já falou sobre muitas coisas em relação ao patrimônio cultural, à identidade do município no nosso programa. Tem mais surpresas ou registramos tudo? Então, a gente agora estamos fazendo, por exemplo, eu estou fazendo um cadastro dos artesãos do município, né? Então, eu estou querendo promover com eles, fazer uma identidade deles, que seria fazer a carteirinha deles, começar a fazer evento com eles no município já, né? Para fazer uma feira já com eles, tentar programar para toda semana, eles divulgar o trabalho deles, eles venderem, eles terem uma renda. Uhum. Eu estou com outro projeto também que eu passei para o prefeito, que seria da parte de paisagismo e urbanização do município, que seria conseguir flores, conseguir essas coisas e colocar em praças, ou, por exemplo, lá no Cristo, em volta do Cristo. Ornamentar, deixar a cidade mais bonita, um aspecto mais florido da cidade, tudo nesse espaço mais vazio. As coisas, para deixar a cidade mais em rotatória. Bem, a Eva especialmente nos recebeu aqui hoje para mostrar um pouco do que ela tem guardado nesse espaço e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, Eva? Vamos lá. Ao longo da nossa visita, Eva contou que o seu tio, Carlos Guidi, sempre quis montar um museu para guardar o acervo rural da fazenda. Demorou um pouco, mas deu certo. No dia da inauguração, o grande homenageado mostrou sua felicidade, dizendo que era seu último desejo. Tanto foi que 5 dias depois, ele faleceu. Eva, onde aqui hoje é o museu? Era o que antes? Aqui era o antigo alojamento do pessoal, principalmente o mineiro, né, que vinha de Minas Gerais para o corte da cana-de-açúcar. Então aqui eram os quartos onde eles ficavam alojados durante a safra da cana. Aí, parte do ano, esse espaço ficava ocioso. A gente podia fazer algumas adaptações e fazer o museu nesse espaço. E aí nós iniciamos, eu e o Carlinhos, o filho dele, começamos a fazer o levantamento do que a gente tinha, catalogamos tudo isso. Hoje nós temos aproximadamente 500 peças, mais de 500 peças catalogadas aqui. Que nós temos desde o plantio que era feito com a matraca até com o plantio mecanizado, né? Temos também, meu avô começou com olaria, então nós temos a forma da olaria que ele utilizava. Nós temos muitas fotos, porque o meu tio Bruno, que é o irmão mais velho, né, o filho mais velho, ele já cedo foi para a cidade, já entrou em contato com a tecnologia da fotografia, trouxe para a zona rural, então nós temos muita coisa fotografada, então nós temos uma história fotografada. E várias coisas de utensílio de cozinha,
que a minha avó era uma excelente cozinheira, então nós temos muita coisa de cozinha. A princípio o museu foi feito para a família, a intenção era que a gente contasse a história do imigrante italiano que veio sem condição financeira nenhuma e conseguiu dar uma propriedade rural para cada um dos seus 11 filhos. No museu a gente consegue assim várias aulas, então nós temos bastante esse público de estudantes que vem à procura dessa informação. E o que você mais vê? Pessoas que reconhecem esses objetos, essas máquinas, porque um dia já conviveram com eles, ou a pessoa que nunca viu e fica surpreso de como as coisas eram antes? Nós temos os dois tipos. Aquele que vem, ai que saudade, nossa, eu trabalhei com isso, eu fiz muito pão com isso, passei muita roupa com ferro de brasa e tal. E tem aquele que vem, que vê, que aí eu me sinto assim, a mais velhinha de todas, né? Que vem ver o telefone, um dos últimos, e não sabe nem como é que faz a ligação, girando o disquinho ali, né? E então a gente tem todos os tipos e ficam maravilhados da mesma forma, um pelo saudosismo e o outro pelo conhecimento pré-adquirido, né? O turismo rural, você como presidente, né, do Conselho de Turismo de Barrinha, você acha que ele é uma alternativa crescente por conta dessa questão do crescimento da cidade, a questão inclusive do excesso de tecnologia? As pessoas estão buscando mais um recanto silencioso para poder usufruir dos seus dias livres? Eu estou no turismo rural desde 2001. Acredito no turismo rural desde 2001. E as pessoas querem sim. Então eu acho que a gente tem público para tudo. Tem aquele público que vai dar preferência por um shopping, por uma tecnologia mais avançada, mas nós temos aquele que quer o mais bucólico, o dia a dia do campo mesmo. De volta ao centro da cidade, a busca para mostrar como Barrinha está se preparando para o futuro. Da cervejaria artesanal à competição de xadrez, passando pelo teatro, lugar emblemático da cultura, curiosidades espalhadas pela cidade. Essa cerveja que você produz aqui é a base do quê? A base de água, o malte, o lúpulo e o fermento. E o que difere uma cerveja da outra? Porque alguém gosta de uma, não gosta da outra? Onde é que está a diferença? A diferença está na concentração do malte. Essa daqui mesmo que nós fazemos é artesanal. Aí tem as outras que já é industrial, aí que muda, entendeu? Essa aqui já é sem filtro, tem umas que é com filtro. Talvez com filtro tira um pouco o sabor da impureza do malte, o gosto. E vocês sempre reproduzem a mesma receita? Sempre a mesma. E a receita também é criação sua ou não? Não, já é do mestre cervejeiro, que estudou na Alemanha por 30 anos. Qual é o processo da fabricação da cerveja artesanal? A nossa aqui, o processo, ela dura em torno de 20 dias. Ela começa da fermentação até a maturação, que é os tanques. A matéria-prima começa aqui. Cada panela tem um nome. Essa aqui mesmo é a mostura, da mostura o lauter, do lauter o cozedor. É meio dia uma fabricação e meio dia outra fabricação, para encher um tanque de 500. E esse é o malte, é porque já está moído. Esse é o grande segredo da cerveja? Esse é o grande segredo da cerveja. Isso mais o tempo de fermentação, isso faz a diferença no gosto? Isso faz a diferença no gosto. A gente usa 3 tipos de malte. É o Pilsen, o Viema e o Munique. Esse esmalte que dá o sabor à cerveja. Entendi. Depois de todo esse percurso, é aqui que sai? É aqui que sai, é aqui que a gente degusta, é aqui que a gente vai sentir se a cerveja tá boa, se a cerveja não tá. Quem toma gosta? Quem toma gosta. Com calor desse ainda. Essa é bem clarinha. Como eu não tomo cerveja, vou pedir aqui pro Toninho experimentar. Vem cá experimentar a cerveja. E aí? Boa. Ainda essa proposta da cerveja, da produção da cerveja artesanal, é um hobby, mas tem mercado. Sim, eu acredito que seja um mercado garantido.
cada dia vem crescendo mais e é uma aposta, não só da gente aqui de Barrinha, mas de muitas cidades da região aqui nossa, que vem cada dia assim, apostando e vem vindo mais novas fábricas e estamos apostando, acreditando na cerveja artesanal. Por que Barrinha? Barrinha porque nos acolheu, a cidade de Barrinha nos acolheu. De onde veio a paixão das pessoas de Barrinha no jogo de xadrez? No jogo de xadrez, o Aldo Gardengue, que é o professor de xadrez, ele era muito apaixonado por xadrez, né? E então essa paixão dele foi contagiando, né? E era muito legal, ele tinha 2 livros de xadrez, ele ficava sempre oferecendo pra gente e a gente não queria saber de livro, né? De xadrez, né? Que era muito complexo. Mas quando a gente começou a perder no xadrez, a gente começou a ter que estudar os livros para poder melhorar e isso foi fazendo com que a gente fosse evoluindo, né? Estudando livros. E eu fui descobrir também que o xadrez é a 3ª maior literatura do mundo. Só perde para a Bíblia, para livros de religião, né? E livros de autoajuda. Então, é muito vasta, né? É o jogo mais antigo do mundo. Todas essas curiosidades foram fazendo que a gente se apaixonasse mais pelo jogo, né? E daí para o campeonato foi uma consequência? Foi uma consequência, foi uma consequência. E o que a gente achou muito legal é que as crianças que eram nota C, D e E na escola começaram a melhorar. Então o aluno se esforçava para tirar nota e também tinha que ter frequência. Nossa, então foi assim sensacional, né? Para as crianças, né? Claro que eu perdi o jogo, mas não tem nada não. A conversa continuou em frente aos troféus. Nós já fomos campeões escolares, estaduais, não é só regional não, foi estadual escolar por 7 anos seguidos, né? Então Barrinha hoje está entre os 3 maiores projetos do estado de São Paulo. Isso é grande, né, para a cidade que está no interior do estado de São Paulo e que tem uma rede de escolas não tão grande por conta do próprio tamanho do município. Mas começou há 20 anos e segue até o tempo atual? Segue até o tempo atual. Deu uma parada, porque eu também sou diretor de teatro, então eu dei uma parada, mas nós estamos voltando com tudo agora, né? A gente iniciou novamente um projeto com 4 professores, temos cerca de 150 alunos já. E agora a gente está organizando para o ano que vem voltar a jogar os circuitos regionais, os jogos escolares, né? Então, se Deus quiser... E aqui é só a faixa etária escolar? Só não tem adulto também. Jogos regionais, jogos abertos, né? E esses troféus são só por equipes, tá? Cada um também tem os seus troféus individuais. Eu tenho mais ou menos uns 200 troféus também, desde esses 20 anos, né, que eu venho jogando. Então, assim como eu, tem outros jogadores também que se destacaram bastante. O teatro da cidade é grande em proporção ao tamanho de Barrinha e tem sido palco para muitas atividades. A gente arrecadou agora, num projeto chamado Barrinha Sorrindo, cerca de meia tonelada de alimentos. Foi muito bom, né? E aí tem festival de dança, né? De música. Tem bastante coisa legal aqui no teatro. Toda semana tem alguma coisa acontecendo. Movimentando o próprio núcleo de atores e pessoas que gostam de arte do município. Sim, com certeza. A gente tem aulas de teatro, né, para todas as idades. Tem turma infantil, mirim, tem adulto, né? E os próprios atores também movimentam a cena. E você é diretor de teatro? Eu sou diretor de teatro, sou ator também, né? E sou professor aqui de teatro nos horários vagos, né, que eu tenho, de sábado, quarta à noite. E você acaba vivendo o que faz, né? Ele é secretário de esporte, joga xadrez, é secretário de cultura, também é diretor de teatro. Tem aderência com as escolas, por exemplo, esse próprio espaço? Tem. Ontem teve um show aqui, em plena quinta-feira. Foi 2 sessões. Na primeira sessão deu 120 pessoas. Foi bem legal. Na segunda sessão deu 200 pessoas, né? Então a cidade, assim, aos poucos vai aderindo à cultura, né? Então a gente está muito feliz porque está acabando a pandemia e a gente está conseguindo retornar aos eventos, né?
Na fachada do teatro, uma homenagem ao tenor que começou a cantar ainda criança. Ilustre personagem da cidade, Jean William Silva, ao soltar a voz e encantar o mundo, canta uma barrinha que já foi dele. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. Da fazenda ao Mogi, do passado ao presente. Histórias que às vezes escondidas se revelam harmoniosamente. Até o próximo episódio.